Muito bem, nosso encontro aqui de mentoria. Hoje nós vamos fazer uma revisão de reta final 10 dias, só que não é agora, claro, não falta 10 dias para a nossa reta final, mas já é uma primeira revisão para a gente fazer também nos próximos 10 dias. Só que eu estou antecipando esses temas porque são os temas mais recorrentes que eu mapeei das últimas 20 provas da FGV. Então, utilizando uma inteligência artificial, eu perguntei para eles quais eram os temas mais recorrentes de todas essas provas, inclusive das que eu fiz, né, como está na foto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso Vadimeco e a gente vai marcar esses temas e vai revisar todos os dias um desses temas. Porque o direito material, como eu estava falando para outro aluno, ele é muito importante e base para as questões. Como a nossa meta é fechar as questões e ter uma boa peça, né? Então, a gente vai revisar esses temas, que são os temas mais recorrentes dos últimos 20 anos da OAB, tá? Então, vamos lá. Então, a nossa revisão, ela tem uma tabela completa com um cronograma de 10 dias. A gente pretende fazer 2 vezes essa revisão. Então, a gente vai começar agora, vamos fazer ela com calma, nos próximos 10 dias. Então, vai ser do dia 20 até o dia 30 de janeiro. Depois, nós vamos fazer ela de novo, do dia 10 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro, juntamente com a revisão das peças, só que de uma forma mais tranquila. Então, ela tem 3 frentes, que é o estudo por tema, a leitura da lei, a lei seca, questões e a revisão. Vamos utilizar tanto artigos da Constituição de 88, como a legislação de apoio, que também é conhecida como a infraconstitucional. Então, a nossa meta é revisar com artigos, vídeos curtos, se eu tiver muita dúvida naquele tema, tá? Todo dia um tema. Então, nós vamos começar por Teoria da Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais, e com ele eu vou enviar 15 questões discursivas para você trabalhar esse tema. Remédios constitucionais, organização do Estado, repartição de competências, que também já tem um bloco de questões que vai estar no drive dos alunos, entes federativos e intervenção. Intervenção, a gente vai trabalhar todos os temas de intervenção, tanto intervenção federal quanto intervenção de estados, tá? Estado de sítio, estado de defesa, todos esses. Organização dos poderes, poder executivo, que nós já estamos trabalhando, poder legislativo, o processo legislativo, nós já trabalhamos as questões de processo legislativo, só que a gente vai revisar também agora os artigos, prerrogativas e as imunidades parlamentares, que é um tema que não é do dia a dia dos nossos alunos, né? E com esse tema, que não é do dia a dia dos nossos alunos, a gente vai trabalhar de forma mais concentrada para que vocês não tenham a menor dúvida com relação às prerrogativas e às imunidades parlamentares. O 9º tema é controle de constitucionalidade, que é o grande vilão da prova e é aquele que a gente sabe que vai cair, pelo menos, ou nas questões ou na própria peça, né? Controle de constitucionalidade. A gente precisa entender esses artigos e entender também o objeto desse controle, tanto na ação declaratória, quanto na ação de omissão, quanto na ação de inconstitucionalidade, até na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a nossa queridíssima DPF. E o tema nacionalidade. Então, esses 10 temas são os temas mais recorrentes. Então, não existe nenhuma prova da segunda fase que não tenha caído pelo menos 5, 6 temas desses aí, ou em forma de questões, ou dentro da peça, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar. Você vai mandar isso aí para nós? Com certeza. Na teoria da Constituição, nós vamos trabalhar os artigos do 1 ao 4º, que vai trabalhar fundamentos e princípios. E no tema princípios, eu quero uma observação bem especial, que inclusive já fiz as tabelinhas de princípios para vocês, e tem uma aula separada de uma professora que nós gostamos bastante, que nós vamos revisar, ela está no YouTube, aberta ao público, e nós vamos revisar essas aulas de princípios, porque se eu conhecer dos princípios, se eu tiver afinidade com os princípios, na hora que eu estiver olhando a minha peça, ou na hora que eu estiver olhando para a minha questão, eu vou saber identificar qual princípio está faltando ou sendo violado, né? Então, isso vai estar previsto no artigo 1º ao 4º.
O artigo 60, ele também faz parte da teoria da Constituição, porque ele é o artigo das cláusulas pétreas, e ele vai falar muito do poder constituinte derivado. Eu preciso entender como esse poder funciona, de que forma esse poder atua, né? Cadê a minha... Deixa eu ver todos da chamada aqui. Leida. Vou desativar essa som que está dando microfonia, tá? Na legislação, a gente vai, dentro desse tema teoria da Constituição, nós vamos revisar a Lei 9.868, de 99, e a Lei 9.882, de 99, tá? Então, nossa tarefa vai ser marcar essa legislação, por exemplo, começando amanhã, né, vamos revisar e fazer a leitura, a breve leitura, ter o entendimento. Encontrei uma palavra que eu não sei que palavra é essa, aí eu vou buscar, tá? Ontem eu estudando as minhas questões discursivas aí da PGM do Rio, eu achei uma palavra que eu nunca tinha visto, e estava lá em Direito Civil, que era uma modalidade resolúvel de licitação e compra, não sei o quê. Eu nunca tinha escutado essa palavra. E aí eu já marquei, né? Fiz aquela palavra-chave e estudei profundamente essa questão. A revisão, leitura da lei, princípios fundamentais, tipos de poder constituinte, questões que falem sobre a supremacia constitucional, a rigidez, a mutação constitucional e a revisão com mapas mentais. Se vocês não tiverem, eu vou colocar no Drive, tá? Juntamente com as questões. Então, essa vai ser a nossa revisão da teoria da Constituição. O nosso eu estudei esse aí na semana passada, com a Flávia Bahia. Perfeito. O nosso segundo tema é o nosso queridíssimo, né? É o tema em que eu sou especialista, advogada do povo. Eu sou especialista nos direitos e garantias fundamentais do povo, e eles estão previstos do artigo 5º ao 17. Então, do 5º ao 17, eu tenho todos os direitos e garantias fundamentais, inclusive no artigo 7º a gente tem os direitos sociais, a gente vai ter também os direitos trabalhistas. E, paralelo a esse tema, direitos e garantias fundamentais, nós também vamos revisar a legislação. Vamos revisar a Lei 13.300 e vamos revisar a Lei 12.016. A Lei 13.300, de 2016, ela vai tratar de uma peça que é uma das nossas apostas, que é nosso queridíssimo mandado de injunção. Então, eu peço que façam leitura da lei toda, marque os pontos, esquematize, não marcando no vadimeco, mas esquematize onde que estão os pedidos nessa lei. Se eu for fazer essa peça, onde que estão os pedidos? Onde que está o endereçamento? Onde que estão os pré-requisitos? Estão todos aí na lei 13.300, tá? Tá certo. Aí aqui, ó, na leitura da lei do artigo 5º, dos incisos mais cobrados, eu vou passar para vocês o esqueminha, lá no Drive também vai estar os incisos mais cobrados, tá? E as questões, a gente vai trabalhar as questões de eficácia da lei e da Constituição na seara vertical, na seara horizontal, as limitações, e vamos revisar quadros comparativos dos direitos fundamentais versus garantias fundamentais, tá? Aqui, o nosso terceiro tema, que é os remédios constitucionais, que a gente ama, né, os nossos remédios constitucionais, e entre eles a gente vai estar revisando as principais peças cobradas na segunda fase de constitucional, que é a Lei 12.016 de 2009, de 2009, que é do mandado de segurança, a Lei 13.300 de 2016, que é o MI, mandado de injunção, é uma lei fresquinha, novinha, né? A Lei 4.717 de 65, que é a Lei da Ação Popular, que foi, né, recepcionada pela nova Constituição, né, a Lei da Ação Popular. Vamos fazer a revisão da leitura da legitimidade e cabimento, identificar a peça correta, vamos treinar questões de identificar a peça correta nessa revisão com remédios constitucionais, e as tabelas comparativas de GHC, MS, MI, HB e AP. Esses são nossos remédios constitucionais mais procurados, tá?
tem um barulhinho aqui. Deixa eu ver se é da Patrícia. Ou é o meu? Aham, melhorou. Tá certo? Então, nós vamos revisar junto com o artigo 5º. Vocês verifiquem que sempre na nossa revisão desses temas mais recorrentes, a gente vai ter a Constituição como lei principal e vamos ter também a lei infraconstitucional, que é a lei base. E nesse caso dos remédios constitucionais, as leis das nossas ações constitucionais, dos nossos remédios, são as mais recorrentes. Então, agora, por exemplo, que acabou de cair a ação popular, a gente acredita que ela possa voltar em forma de questões, né? O mandado de junção pode ser uma peça, e o mandado de segurança pode vir em questões também, tá? Nada impede da gente ter um mandado de segurança coletivo, né? Nada impede, mas a gente torce que não. O HC e o HD, pouco provável, porque são ações não tanto constitucionais ou que demonstrem a capacidade do aluno como constitucionalista. Então, habeas corpus é uma ação mais penal, da seara penal, e o HD é uma ação tão básica e simples, né, que eu dizia até que até meu filho faz, então não testa o conhecimento de um profissional, um advogado, né, constitucional. E aí nós vamos para o nosso terceiro tema, que é organização do Estado. Também está previsto do artigo 18 a 24, e você vai pegar seu vademecum, vai marcar o 18 a 24, vai fazer a leitura, tá, no terceiro dia de revisão. Vai botar a lei complementar 100/00 da responsabilidade fiscal como apoio e vai fazer a revisão com as questões, tá? Então, todos esses temas vai ter as questões ali para vocês fazerem. Assim como vocês fizeram de processo legislativo, assim como vocês estavam fazendo, né, essas últimas, as ações constitucionais, todas que eu passei, vocês também vão ter esses mesmos temas para fazer. Porque a questão discursiva, ela serve para você fixar esse conteúdo de leitura. Primeiro eu vou fazer o conteúdo de leitura, depois eu vou fazer as questões. E aí eu vou poder consultar. Não tem problema consultar, eu não preciso querer adivinhar a resposta. Nós sabemos, né? Hoje eu estou sem meu vademecum, mas eu vou simular aqui. Nós sabemos que está tudo no seu vademecum, né? No seu Fred Mercury, como eu brinco, né? Repartição de competências também é um tema, já temos aí 12 a 14 questões discursivas separadas para vocês treinarem. Onde está previsto repartição de competências? Do artigo 21 ao 24 e no artigo 30. Eu também vou fazer a leitura da legislação com a Lei Complementar 140, que fala sobre a competência ambiental. Talvez vocês nem tinham pensado nesse tema, mas é um tema recorrente também na prova da segunda fase. Aí você vai fazer a leitura da lei, questões e vai revisar as tabelas também. União versus estados versus municípios, porque estamos falando de competências. E aí, eu sempre pergunto, né, para os meus queridíssimos alunos, se nós tivermos uma lei que é privativa da União e o estado ou município está tentando violar, qual ação nós vamos ter, né? E vocês falam de pronto. E se nós tivermos uma lei municipal tentando ofender a Constituição, né, uma lei federal, nós temos aí uma ADI. Então, a repartição de competências é a palavra-chave para você definir, inclusive, um possível endereçamento. Então, se eu estudar bastante repartição de competências, eu vou entender que naquele endereçamento, se for de competência da União, de competência de Estado, município, para quem que eu vou enviar, tá? Então, é muito importante esse tema aqui, repartição de competências. Entes federativos e intervenção, todos esses artigos previstos e também a legislação na Lei 10.028, que vai falar dos crimes de responsabilidade fiscal, que vai ser um reforço aí para os entes federativos, tá? E na leitura da lei, eu vou tentar absorver as hipóteses de intervenção. Como pode haver intervenção da União nos estados? Como pode haver a intervenção de um estado no município, por exemplo, né? Então, quem decreta essa intervenção? Quando que ela é cabível? Quem é o responsável por essa intervenção? E aí a gente vai ter um fluxograma de intervenção federal e estadual para vocês memorizarem, tá? Poder executivo é um tema super recorrente também, inclusive é um tema super atual hoje no nosso ordenamento jurídico, por conta de tudo que está acontecendo no nosso país. Os artigos estão entre os 76 a 91 e 84 e 85, que inclusive vai ressaltar
as competências e os crimes de responsabilidade. Inclusive, os crimes de responsabilidade que pode gerar ou incidir na cassação de um chefe do Poder Executivo. A legislação aqui de apoio é a 1079, que é a legislação, vai falar do impeachment. É uma lei de 1950, né? E se fôssemos escrever uma peça sobre essa lei no caso concreto, com certeza seria uma ADPF, né? Mas essa lei de 1950, ela foi recepcionada pela Constituição e ela está em vigor. A leitura da lei, atribuições do presidente, questões de responsabilidade política versus jurídica e quadros de competências privativas e delegáveis que vocês também vão revisar, tá? No dia desse tema. Poder legislativo. Eu vou também revisar processo legislativo, prerrogativas e imunidades, com os artigos pertinentes aí a processo legislativo do 59 ao 69, das imunidades no artigo 53, das prerrogativas do 51 e 52. Vou também dar uma breve revisada no regimento interno da Câmara e do Senado como apoio. Eles são muito grandes, então a gente vai colocar em questões, para que vocês tenham uma noção das questões, tá? E na revisão da leitura da lei, a gente vai falar sobre um pouquinho de espécie normativa, questões que falam sobre vício formal, vício material da matéria, em questões de poder legislativo, e na revisão, todos os esquemas que vocês podem assimilar mais fácil esse tema, que é do processo legislativo e as imunidades, tá? Não é um tema fácil, por isso que a gente vai trabalhar mais com questões. Desculpa. O nono tema é controle de constitucionalidade. Onde que está previsto, né? A partir do artigo 97, do 102, inciso 1, linha A, no 103, que está os nossos legitimados do controle de constitucionalidade, que nós já sabemos quase de cor, né? Os nossos legitimados universais e especiais, né? O artigo 125, parágrafo 2º, a legislação 9.868, que vai tratar da ADI e ADC, e a 9882, que vai falar especialmente da DPF. Observem que nessa legislação nós não mencionamos a ADO, que é a ação declaratória de omissão. Por quê? Porque é uma ação que ela não tem recorrência das últimas 20 provas. Então, é uma ação que o examinador não busca muito trabalhar, porque ela causa conflitos com o mandado de injunção. Então, ela não aparece como recorrência, tá? E nós vamos trabalhar só essas 3 ações aí. Revisão. A leitura dos legitimados e seus efeitos, identificar a ação cabível, vamos treinar um pouco também nas questões, e fazer o comparativo, ADI, ADC e ADPF, tá? Para que não haja dúvida na hora da identificação da peça. O último tema dos nossos temas recorrentes é o tema da nacionalidade. E aí a gente vai trabalhar esse tema no artigo 12, artigo 13 da Constituição. Vamos também trabalhar a leitura seca da Lei de Imigração, que é a Lei 13.445. Vamos fazer a leitura também sobre brasileiros natos e naturalizados, para que não haja dúvida nas hipóteses de brasileiro nato, quem pode exercer cargo de brasileiro nato, quem pode ser naturalizado, quando a gente perde essa naturalização, quando um brasileiro deixa de ser brasileiro nato, né? Cargos privativos e a tabelinha de espécies de nacionalidade para que vocês possam memorizar. Então, esses 10 temas são os temas mais recorrentes dos últimos 20 anos e a gente vai reforçar mais o estudo deles. Então, vocês vão pegar esse material, vocês já podem marcar todo no Vadimeco, podem ir revisando, ou podem fazer um por dia, junto com as questões, como eu falei, tá? Se você fizer um por dia e tiver um tema que você tem muita dúvida, como, por exemplo, lei de imigração, você vai buscar no YouTube uma aulinha curtinha sobre lei de imigração do seu professor preferido. Se você tiver um cursinho, né, você vai procurar no seu cursinho também uma aulinha sobre lei de imigração. Nada muito longo, gente. No máximo 15, 20 minutos de aula, tá? Não podemos perder tempo com videoaula. É só para tirar dúvidas, tá? Então, vocês não vão perder tempo nesse tema. Aí aqui, eu vou mandar para vocês o cronograma de dias, tá? Aí já vai ter os temas, os artigos que tem que ler, a quantidade de questões que vocês vão fazer, e como é que vai ser a nossa revisão. Mapa mental, tabela, esquema, quadro comparativo, tá? Tudo bonitinho. E como que você vai usar esse plano na prática? Essa revisão, a gente está prevendo que você
gaste com uma rotina diária, a sugerida 2 horas e meia. Como você vai fazer peça todos os dias agora e questões, então você pode tentar fazer em 1 hora e meia. 40 minutos de leitura da Constituição e das leis, resolução das questões, né, que já estão previstas aqui, ó, no nosso cronograma. Então, aqui você vai ver a coluna questões 10, 15, 12, 10 de cada tema, e 30 minutos de revisão ativa com esquema e a tabelinha, tá? E aí, eu vou marcar no meu Vadimeco também 30 minutos. Claudimério, eu sou ansiosa, eu já quero marcar tudo no Vadimeco, para quando eu chegar no dia desse tema já está marcado. Pode fazer, tá? Você pode tirar hoje ou amanhã 1 horinha, já marca tudo, que aí você já vai eliminar esses 30 minutos aí, né? E vai fazendo as suas questões conforme o tema, tá? Eu vou colocar todo dia o tema. Eu não vou colocar todos de uma vez para justamente vocês trabalharem ansiedade, né? Que eu já coloquei uma vez na turma passada, a pessoa em 2 dias fez todos os 10 dias e não queria mais. Então, assim, vamos devagar, vamos controlar a ansiedade, porque nós temos peças para treinar e temos outro conteúdo para continuar, né? Certo? Agora, deixa eu voltar para cá, para o nosso cronograma. E, para não ficar grande o nosso vídeo, eu vou dar uma pausa na apresentação e vocês vão fazer perguntas, tá bom? Só um minuto.